Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. O privilégio de estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Amém? Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Esse texto fala sobre a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 11. O texto bíblico diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré é o mar da Galileia, é a mesma coisa. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Grava isso, irmãos, bem como Tiago e João. João estava com eles. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Os irmãos podem sentar, amém? Glória a Deus. Tudo indica que esse texto também é o mesmo texto que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 19, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse texto de Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19, está mais resumido. Esse texto de Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, que é o que narra recebe o título de A Pesca Maravilhosa, parece ser um texto mais desenvolvido. Ele traz mais detalhes, mas é a mesma passagem. Então aqui nessa passagem nós vemos que Jesus, depois que ele foi tentado, no deserto pelo diabo, depois que ele já tinha descido,
estava caminhando junto ao mar da Galileia, e Jesus estava ali, como diz o versículo 1, que Jesus estava ensinando a palavra de Deus. A multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, lá na praia do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, que é o lago de Tiberíades, é a mesma coisa. Então Jesus viu que tinha 2 barcos ali, tinham 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então a multidão estava comprimindo Jesus, estava apertando Jesus, estavam querendo ouvir a palavra. Aí então Jesus chega, vê 2 barcos, e aqui os pescadores estavam lavando as redes, já tinham trabalhado durante a noite. E então Jesus, ele entrou em um dos barcos, com certeza ele pediu licença, né? E ele entrou em um dos barcos, e ele entrou no barco de Simão Pedro, e pediu para que afastasse o barco um pouco da praia, e assentando-se ensinava para as multidões. Agora essa questão de afastar da praia um pouco para Jesus poder ensinar, é como se a multidão fosse os irmãos. Jesus está aqui no barco, aqui está um pouco o mar, né, um pouquinho da água. E por que Jesus fazia isso? Porque a geografia bíblica nos ensina o seguinte: o vento, ele vem do mar para a terra. Então quando Jesus falava, a voz dele era levada pelo vento e o povo podia ouvir melhor. Se ele falasse contra o vento, a voz dele ia ficar abafada pelo vento. Mas como ele falava a favor do vento, ele preferia afastar um pouco, o vento vinha e ajudava a disseminar a voz dele, a levar a voz dele mais longe, para o povo poder ouvir. É um detalhe interessante, é um detalhe que às vezes a gente não conhece, mas é muito interessante até o cuidado de Jesus para ele poder pregar a palavra de Deus. E quando Jesus acabou de falar, a gente não sabe quanto tempo, né, irmãos? O versículo não diz se foi depois de 1 hora, se foi depois de 2 horas. O que nós sabemos é que os discípulos tinham chegado, já devia ser na parte da manhã, porque eles tinham pescado a noite toda, eles estavam lavando as redes, e Jesus, não se sabe que horas que foi ali que Jesus, ele falou, quanto tempo que ele falou, mas depois que Jesus acabou de falar, ele disse a Pedro: faze-te ao largo. Certamente Jesus acabou de pregar, ele acabou de pregar para a multidão, despedir a multidão, né? Até amanhã. Aí ele falou com Simão assim: vamos mais para o meio do mar, vamos para as águas profundas, vamos sair das águas rasas, vamos sair da terra, da pouca água, vamos para as águas mais profundas, e lá vocês vão lançar as redes para pescar. Jesus disse, o que Jesus estava querendo dizer era o seguinte: olha, eu quero me revelar a vocês, eu quero mostrar para vocês quem eu sou, eu quero mostrar para vocês quem é que vai chamar vocês para seguir, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso estar em intimidade com vocês, eu preciso estar sozinho com vocês, para eu me revelar a vocês. As águas profundas se representa, irmãos, a intimidade com Deus, representa as águas espirituais profundas, representa que nós estamos navegando nas águas profundas do Espírito Santo, nas águas afastadas, na intimidade com Deus, na presença de Deus. E era isso que Jesus queria fazer. Ele queria levar os discípulos para as águas profundas, porque lá tinha peixe.
Jesus sabia que eles tinham trabalhado a noite toda. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Jesus sabe tudo a respeito de nós, irmãos. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai pedir. E Deus sabia que eles tinham que levar peixe para o almoço. Deus sabia que eles tinham que levar peixe, eles eram sócios, e com Tiago, Pedro, André, Tiago e João eram sócios, eles tinham uma firma, uma empresa, talvez eles tivessem um mercado ali, onde ele vendia peixe fresco todo dia, mas aquele dia não ia ter peixe para vender, aquele dia não ia ter peixe para fazer almoço, aquele dia ia chegar de mãos vazias, aquele dia não ia entrar nenhum recurso. Jesus sabia da necessidade deles. Não foi à toa que Jesus entrou no barco de Simão Pedro. Jesus já tinha tudo preparado, já tinha tudo planejado. Deus tem planos para as nossas vidas. Deus tem projetos para as nossas vidas. Então ali o que acontece? Simão Pedro falou: olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha só, meus irmãos, tudo diz que não, aquela música, né? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Tudo diz que não, estava tudo do contrário, estava tudo: olha, Senhor, se a gente não conseguiu pescar à noite, nesse horário deve ser mais difícil ainda, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu vou falar com a equipe aqui, com os meus empregados, nós vamos lançar a rede. E eles lançaram a rede. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que é por causa da obediência, porque eles obedeceram a palavra de Deus. É na obediência que está a bênção. Deuteronômio 18 fala a respeito das bênçãos da obediência. E isto fazendo o que? O que Jesus tinha falado: lançai as redes. Não me importa que vocês não pescaram nada durante a noite, não importa que vocês fizeram o seu serviço e não pescaram nada, importa que eu estou falando, agora é para lançar as redes, é agora, este é o momento que eu quero abençoar vocês, esse é o momento que eu quero me revelar a vocês, para mostrar para vocês quem é que está chamando vocês, para vocês serem discípulos. E então a Bíblia diz aqui: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Grande quantidade de peixe é abundância, meus irmãos. Quando Deus abençoa, Ele abençoa com abundância. Ele não dá na medidinha certa, não. Ele abençoa com mais. Quando Ele multiplicou o pão, Jesus multiplicou o pão 2 vezes. Nas 2 vezes sobraram cestos de pães. Nas 2 vezes sobraram cestos de pães, irmãos. Quando Jesus transformou a água em vinho, aquela água em vinho, aquelas 6 talhas, cada talha daquela tinha quase 100 litros, eram 6 talhas, foram quase 600 litros de água que foram transformadas em vinho. O que Jesus fez, Ele fez em abundância. Jesus é Deus de abundância. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida em abundância. Jesus quer derramar bênção em abundância nas nossas vidas, mas é necessário que Ele esteja presente. Ele estava presente na hora que precisou multiplicar o pão, Ele estava presente na hora que precisou transformar a água em vinho, Ele estava presente no barco para que houvesse aquela pesca maravilhosa. Jesus tem que estar presente. Precisamos colocar Jesus em nossa vida, e com força, meus irmãos. Precisamos buscar ter intimidade com Deus, aproximar mais de Jesus.
Jesus quer se revelar a nós. Jesus quer se revelar a nós, mas para isso é preciso ter intimidade, para isso é preciso ter busca. Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer inteireza de coração, Deus quer uma verdadeira entrega. Então já que eles apanharam grande quantidade de peixe, como diz o versículo 6, e rompiam-se-lhes as redes, Jesus mandou no limite, não deixou que as redes se rompessem, para não se perder. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Jesus se revelou. Agora Pedro diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É isso que acontece, meus irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, quando nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos da luz. Nada mais nos resta a não ser reconhecer que nós somos pecadores. Nós reconhecemos que somos pecadores, mas Deus quer transformar o pecador. De pecador perdido, Deus quer transformar em pecador remido. O pecador remido é aquele que reconhece que é pecador. Ele é pecador, mas ele pede a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a andar na tua presença, me ajuda a fazer a tua vontade. Eu quero te agradar, eu quero te obedecer, eu quero fazer aquilo que é agradável aos teus olhos, mas eu sou pecador. E ele busca conserto com Deus, e ele busca a presença de Deus, e ele se esforça, e ele evita o pecado. Ele não anda na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não anda no caminho dos ímpios, ele seleciona o caminho que ele vai andar, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O pecador remido, ele foi perdido, mas ele foi transformado, ele foi perdoado, e é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós, como ele fez conosco, que antes éramos pecadores perdidos, agora somos pecadores remidos, e todo aquele que precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para ser de pecador perdido para pecador remido, passar pelo processo do novo nascimento, a experiência da salvação com Jesus e receber o perdão dos pecados. Mas para isso é preciso estar com Jesus, como esses pescadores estavam nesse barco. E Pedro viu o que Jesus fez, o grande milagre que ele fez. Ele disse: retira-te de mim, porque sou um pecador. E é assim que nós fazemos, reconhecemos que somos pecadores, e Jesus diz, porque isso é escrito no versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou dele e de todos os seus companheiros. Porque Deus, ele nos surpreende, irmãos. Quando Deus faz a obra, ele faz a obra com abundância, e Deus nos surpreende, e a gente fica admirados de ver o poder de Deus, a grandeza de Deus agindo em nosso favor. E então eles ficaram admirados, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios de André e Pedro, que eram irmãos. E Jesus disse a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. O que agora Jesus estava falando era: Pedro, a tua vida vai ser transformada. Você é pescador de peixes, mas eu vou fazer de você pescador de homens.
Jesus tinha falado, Jesus está falando: Pedro, eu tenho um chamado para a tua vida. Pedro, eu tenho um chamado para a tua vida, e o chamado é que você vai ser pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. E então ali Pedro, Tiago, André, João seguiram a Jesus, né? Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu, e André e Pedro eram irmãos também, e os quatro foram e seguiram Jesus. E nós conhecemos o ministério de Jesus, que ele ia pregando por toda a aldeia, por todas as aldeias, por todas as cidades, ia pregando o evangelho do reino, ia curando toda sorte de doenças e enfermidades, e Pedro estava ali junto com eles. Nós conhecemos a jornada de Pedro durante o ministério de Jesus. Para a gente lembrar, eu separei aqui algumas passagens. Jesus curou a sogra de Pedro. Lá em Cesareia de Filipe, Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou: Quem dizem os homens a quem que eu sou? Os homens estão dizendo que eu sou quem? Aí os discípulos falaram: Uns disseram que tu és Jeremias, outros disseram que tu és Elias, outros disseram que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. Aí então Jesus falou: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus predisse a sua morte, quando Jesus falou que ele ia morrer, Pedro falou: Que é isso, Senhor? Tenha misericórdia de ti. Se for preciso, eu vou morrer em seu lugar. Não é coisa que Pedro falou? Aí Jesus disse para Pedro: Arreda de mim, Satanás, arreda de mim, Satanás, arreda-te, porque tu cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Na transfiguração, quando Jesus se transfigurou lá no monte, Pedro disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Eu vou fazer 3 tendas, uma será para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro foi avisado que ele negaria Jesus 3 vezes. Quando Jesus, aí ele disse: De modo nenhum te negarei, mas aí depois ele negou Jesus 3 vezes e chorou amargamente. Quando Jesus estava sendo preso, Pedro pegou a espada e feriu, arrancou a orelha, né, do servo do sumo sacerdote. Esse servo se chamava Malco. Então Pedro arrancou a orelha de Malco e Jesus mandou: Guarda essa espada, porque quem vive pela espada morrerá. Pegou a orelha do rapaz, colocou a orelha no lugar de novo e curou o Malco, o servo do sumo sacerdote. Então nós vemos aqui várias passagens de Pedro durante o ministério de Jesus. E nós vemos também, depois que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus ele apareceu para várias pessoas. Ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para os discípulos. Aí Tomé não estava presente, aí depois apareceu de novo, aí Tomé já estava presente. Até que um determinado dia, mesmo já sabendo que Jesus tinha ressuscitado, parece que Pedro quis voltar à sua vida antiga, e ele tomou uma decisão de ir pescar. Ele quis pescar novamente. Está lá em João capítulo 20, capítulo 21, João capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 14, que diz assim: Depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e foi assim que ele se manifestou.
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Eram 7 discípulos que estavam ali naquele barco e foram pescar com Pedro. João capítulo 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. De novo, né, irmãos? Pescaram a noite toda, de novo, e nada apanharam. Voltaram à vida antiga mesmo. Novamente não apanharam nada. Eu me lembro aqui daqueles discípulos de Emaús, que também voltaram para casa, a mesma atitude. Os discípulos, aqueles 2 discípulos de Emaús, eles deixaram Jerusalém e voltaram para casa. Eles estavam a caminho da aldeia Emaús, onde eles moravam, e Jesus apareceu para eles durante o caminho, lá pelo caminho, conversou com eles, explicou as Escrituras. Quando estava à mesa, partiu o pão. Estava à mesa junto com os 2, já na casa deles, partiu o pão, sumiu diante deles. Então eles viram que era Jesus. O que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém e foram avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E aqui Pedro parece que está na mesma atitude, aquela atitude de voltar à vida antiga. Isso é um perigo, meus irmãos, quando nós temos um chamado de Deus. Deus nos chama para uma nova vida, Deus não nos chama para a vida antiga. Quando nós temos um chamado de Deus, nós não podemos mais ficar presos à vida antiga, porque o que Deus tem em nós é novidade de vida. O que Deus tem para nós é novidade de vida, não é mais vida antiga. Deus tem uma nova vida para você, Deus tem um chamado para você. Você agora é um novo homem, uma nova criatura, vai viver em novidade de vida na presença de Deus. E Pedro estava voltando à sua vida antiga e passaram a noite toda sem pescar nada de novo. Parece até que está repetindo a história, mas são 2 textos diferentes. Esse aqui aconteceu agora, depois da ressurreição de Jesus, aproximadamente 3 anos e meio depois. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles não reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque não estavam próximos de Jesus. Por isso que nós não podemos sair de perto de Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso que nós precisamos estar junto ao Senhor. Guarda o contato com o teu Salvador. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Perguntaram-lhe, responderam-lhe: não. Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixe, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, lembra que eu chamei a atenção de João? Aquele João a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Eu acredito que aqui João se lembrou aquele primeiro encontro deles, quando Jesus falou: lançai a rede, que vocês vão pescar os peixes, e veio grande quantidade de peixe. Aqui agora aconteceu a mesma coisa, o mesmo episódio. Então João reconheceu: é o Senhor, Ele está fazendo o mesmo milagre de novo. Passamos a noite toda sem pescar nada, mas agora Ele está novamente nos dando peixe, nos dando uma pesca maravilhosa novamente.
Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Um côvado é aproximadamente 45 centímetros, 50 centímetros. 200 côvados ali, eles estavam aproximadamente 100 metros da praia. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. O pão acho que foi Jesus que levou, né? Ele já sabia que ia encontrar com eles. Vou levar um pãozinho também. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. De novo, a rede não se rompeu. Jesus deu no limite certo. Não deu para se perder, mas deu em abundância. Amém? Interessante, irmãos, é interessante gravar isso, que esses 153 grandes peixes não foi na pesca maravilhosa lá de Lucas, foi aqui em João capítulo 21. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Para concluir a mensagem, olha que interessante, irmãos, olha que interessante, depois de todo aquele episódio, depois de todos aquele episódio que eu falo lá na primeira pescaria, na pesca maravilhosa, quando eles pescaram aqueles peixes, depois de tudo aquilo, quando Pedro falou: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, Jesus disse: Pedro, eu farei de ti um pescador de homens. Parece que Pedro tinha esquecido a promessa, e agora num evento, num acontecimento muito semelhante, eles pescaram a noite toda, não apanharam nada. Aí Jesus vem, aparece, manda eles lançarem a rede. Agora eles pescam muito peixe, mas a rede não se arrebenta, mas era muito peixe. No mesmo episódio, parece que Jesus queria lembrar Pedro da promessa que ele tinha feito, porque agora Jesus vira e fala assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Pedro, eu estou te lembrando, você lembra que há 3 anos e meio quase, quando eu te chamei, lá naquela pesca maravilhosa, que você falou que era para se retirar de mim, mas eu disse que você seria um pescador de homens? Você se lembra? Parece que você esqueceu da promessa que eu fiz na tua vida, mas agora eu estou te lembrando novamente. Eu estou te colocando como líder, eu estou te colocando como ganhador de almas, como um pregador. Apacenta as minhas ovelhas. O mesmo episódio, Jesus usou as mesmas circunstâncias, até mesmo João reconheceu isso, por isso que ele reconheceu Jesus, e ele usou as mesmas circunstâncias para novamente falar: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele falou isso mais uma vez, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, cuida da minha igreja, cuida do meu povo, cuida das pessoas que eu vou colocar
nas suas mãos, nas mãos dos discípulos, todos vocês que estão pregando a palavra, que vão levar a mensagem da salvação. Cuida da igreja, apacenta as minhas ovelhas, porque tu serás pescador de homens. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Há pessoas, teólogos, pastores, que dizem que Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então cada vez que Jesus perguntou, é por causa de uma vez que Pedro tinha negado. Não há uma relação disso, não há uma relação a respeito disso. Não há uma relação a respeito disso. Isso pode ser suposição. Mas o que importa aqui não é se Pedro perguntou, se Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Não é isso que importa. O que importa aqui, irmãos, é o seguinte: é que nós não podemos voltar à vida antiga e perder a visão daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que Deus nos chamou para fazer. E Pedro tinha perdido a visão. Pedro ele estava preocupado agora em pescar, e ele já tinha visto Jesus falou: rapaz, eu já apareci 3 vezes para ele, e Pedro foi pescar. Eu vou ter que ir lá lembrar ele que ele é um escolhido, para levar a minha palavra. Jesus estava querendo dizer: Pedro, eu te chamei, você tinha uma vida de pescador, e eu te disse que faria de ti um pescador de homens e não de peixes, e agora você está de volta a essa vida, de volta à vida antiga, depois de todos esses anos comigo. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cumpre o chamado que eu te dei. Quando nós cumprimos o chamado de Deus para as nossas vidas, nós estamos dizendo que nós amamos a Deus. Se você tem um chamado de Deus para a tua vida, não adianta ficar falando: Jesus, eu te amo. Você vai mostrar que você ama Jesus se você for obediente ao chamado que Deus tem para a tua vida, ao propósito que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus preparou para você fazer na obra. Muitas vezes as pessoas têm um relato muito interessante, que às vezes que Deus falou para uma mulher assim, que tinha uma grande obra na vida dela. Aí ela falou: uma grande obra na minha vida, Deus tem uma grande obra na minha vida, mas ela teve 3 filhos, estou aqui cuidando dos meus filhos. Que grande obra na minha vida, eu estou cuidando dos meus filhos aqui, glória a Deus e tudo. Aí, é interessante, porque aqueles 3 filhos dela se tornaram 3 grandes pregadores da palavra de Deus, missionários, pregadores, faziam a obra de Deus. Então aquela foi a grande obra de Deus na vida dela. A grande obra de Deus na vida dela é que ela preparou 3 grandes homens para pregar a palavra de Deus. Então qual é a grande obra que Deus tem na minha vida, na tua vida? Deus ele vai te mostrar, Deus ele te mostra para que ele tem te chamado, mas vai cuidando, da casa, vai cuidando, vai trabalhando com os vizinhos. Às vezes a grande obra na tua vida é você ganhar a alma de um vizinho para Jesus, uma vida que ia se perder, mas que você vai levar essa pessoa aos pés do Senhor Jesus.
E todos nós que somos chamados por Deus, todos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, que somos remidos, que nós temos o perdão dos nossos pecados, que nós somos salvos no Senhor Jesus, nós temos um chamado, uma missão, que é pregar o Evangelho. Quer seja na sua casa, quer seja no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na rua, na cidade vizinha, onde Deus te enviar, aonde Deus te enviar, aonde Deus falar para você ir, a quem Deus falar para você pregar, essa é a grande obra que Deus tem na tua vida, amém? Então, meus irmãos, eu acho que o importante aqui, nessa mensagem de hoje, é nós entendermos que o chamado de Deus para a nossa vida, nesse chamado não cabe a vida antiga, não cabe os velhos costumes, mas cabe o que? Uma mudança de vida, uma novidade de vida, uma vida transformada pelo poder de Deus. Deus, Ele vai nos transformar, Ele vai nos formar, Ele vai nos capacitar, e nós precisamos buscar a Deus, estudar a Bíblia, procurar conhecer a palavra de Deus, procurar conhecer o Deus da palavra também, para que nós possamos servi-lo, e servi-lo com fidelidade, com integridade, com o coração fiel na presença dEle. Os irmãos podem ficar em pé em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, eu achei interessante, porque esses dois eventos foram a mesma coisa. Eles pescaram a noite toda, não pescaram nada, depois Jesus mandou lançar a rede, aí eles pescaram, muito peixe, as redes não se romperam, os barcos não afundaram, foi abundância, mas não teve perda. Na segunda vez, João disse: é o Senhor, porque ele deve ter lembrado daquele primeiro milagre. E depois Jesus aborda Pedro e fala: Pedro, há 3 anos atrás, 3 anos e meio mais ou menos, eu falei que eu faria de ti um pescador de homens, e eu estou aqui confirmando o chamado que eu tenho para a tua vida. Apacenta as minhas ovelhas. O chamado que Deus tem, se Deus nos chamou, o chamado que Deus tem para nós, esse chamado ele não vai expirar não, meus irmãos, ele não vai perder a validade não. Deus espera que a gente corresponda o chamado dele para nossas vidas, amém? E essa é a prova, esse é um dos motivos, dos modos que nós temos para mostrar o nosso amor a Deus, se nós formos obedientes ao chamado. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu creio que essa mensagem falou profundamente aos nossos corações, que nós possamos pedir a Deus que a vida antiga saia de nós, que nós possamos ter força e propósito com Deus para tirar a vida antiga de nós, para que Deus possa fazer a obra dele por completo. E para isso é necessário que a gente tenha compromisso com ele. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra para a diaconisa Solange.